Boa tarde, pessoal. Vocês que estão participando presencialmente, o pessoal que está participando à distância. Meu nome é Wilson Confessor, sou revisor de textos, estarei mediando esta mesa, essa sessão de comunicação, desculpem, que tem como tema ética profissional do revisor, limites e responsabilidades. Nós temos, se não me engano, 4 trabalhos a ser apresentados. Boa tarde, eu quero cumprimentá-los e registrar nossa satisfação em participar do 7º Fórum Nacional de Revisão de Textos, um evento tão importante para a área da revisão e para os profissionais do texto também, né? O trabalho que ora apresentamos, ele tem como título A atuação do revisor em textos traduzidos, fronteiras e possibilidades, e discute as intervenções do profissional de revisão em textos que têm uma relação direta com o texto base, cujo idioma é diferente. Eu sou Carla Jeane de Oliveira, eu sou servidora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e atualmente eu realizo um estágio pós-doutoral na Université Lyon 2, na França, e compartilho essa comunicação com Maria da Conceição Coelho Ferreira. Ela é professora pesquisadora da Université Lyon 2 e supervisora do meu estágio pós-doutoral. A nossa apresentação se constitui de uma introdução, objetivo, fundamentação teórica, metodologia, análises, resultados e considerações finais e as referências que nós utilizamos. Neste trabalho, nós tomamos a revisão de textos como um processo de ajuste linguístico e discursivo, embora, para a melhoria do texto antes da publicação, embora consideremos que a revisão de textos ela não ocorre só dentro do fluxo editorial, ela acontece fora também desse fluxo em trabalhos individuais. Consideramos que não há um modelo único de revisão e que ela varia a depender das características do texto, e que o texto é um objeto complexo, com diferentes usos, contextos e interpretações na sociedade. E identificar as especificidades desse texto é muito importante para definir qual é o tipo de revisão que é mais adequado para aquele material. Consideramos também que no meio editorial é comum a publicação de textos traduzidos, e que esses textos traduzidos, eles exigem uma revisão linguístico-discursiva orientada para a melhoria da qualidade do texto original. O objetivo deste trabalho é refletir sobre as formas de intervenção de um revisor na revisão de um texto traduzido, buscando compreender como essas intervenções podem impactar o resultado da tradução. A nossa fundamentação teórica baseia-se em textos concretos, nós vamos analisar textos concretos revisados no fluxo editorial de uma universidade pública, focaliza a articulação de elementos linguísticos, discursivos na produção de sentidos. Nós tomamos a perspectiva de que as unidades linguísticas menores elas se organizam para formar unidades linguísticas maiores, que constroem a unidade macro, que tem o sentido, que é o texto, a unidade macro de sentido, que é o texto, e se fundamenta em estudos sobre revisão de textos com ênfase especial para aqueles textos traduzidos, né? Nos fundamentamos também em autores como Jean-Michel Adam e Grise, entre outros autores, tomando de Adam a perspectiva da análise textual dos discursos e de Grise a esquematização. É um trabalho que também estabelece diálogo com abordagens linguísticas e discursivas. A nossa pesquisa é documental e de caráter qualitativo para compreender a atuação do revisor nos textos traduzidos. Focamos na assimilação das percepções sobre o trabalho de revisão nesse contexto específico, nesse recorte específico, que é a tradução. Analisa as intervenções realizadas por revisor no âmbito acadêmico. Os trabalhos analisados aqui, o corpus do nosso trabalho, são trabalhos revisados no Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, dentro do fluxo editorial daquela universidade, e as obras analisadas foram Homo Narrans, por uma abordagem enunciativa e interacionista da narrativa, o volume 2, do autor Alain Rabatel, foi publicado em 2021 pela editora da UFRN e foi revisado no setor de revisão do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes,
da UFRN no ano de 2021. O segundo trabalho é a noção de texto, de Jean-Michel Adam, foi publicado em 2022 pela editora da UFRN e também foi revisado no setor de revisão e diagramação do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes no ano de 2021. As análises, o objetivo das nossas análises não é fazer uma avaliação da atuação do revisor nesse campo, desse âmbito da revisão de textos traduzidos, mas em discutir as formas de intervenção, as possibilidades de intervenção do profissional da revisão, né, no texto traduzido, no texto que tem a sua origem em outro idioma. Então, o exemplo número 1, ele traz uma correção que diz respeito à escrita do texto. No texto, consta o seguinte fragmento: isso não invalidada a teoria do PDV aqui apresentada, uma vez que muitas marcas do PDV seguem o texto. Então, a intervenção do revisor, ela se deu por meio de comentário. O comentário foi o seguinte: não deveria ser invalida, no lugar de invalidada, invalida. O revisor, ele não realizou a revisão diretamente no texto, ele colocou um comentário. O exemplo 2, ele diz sobre as aspas. No texto, as aspas estão abertas, mas ele não localizou onde as aspas fecham. E ele colocou um comentário: não localizei as aspas que fecham o excerto textual. No exemplo 3, diz sobre a recuperação do referente no texto. O fragmento apresenta: para além do aspecto tático, a atitude de Davi é significativa no plano político e religioso. As armas são insígnias da realeza de Saul, que Saul confere, simbolicamente, e sinais de uma realeza à vida. Recusá-los, aí está então o comentário do revisor. Conferir o referente. A recusa de se valer das armas. Recusar as armas. Então, assim, não houve a compreensão, o revisor ele não recuperou rapidamente o referente no texto, então ele questiona por meio de um comentário. O terceiro exemplo, ele traz um fragmento mais extenso do texto e que para o revisor não ficou claro e que ele sinaliza isso para o autor dentro desse fluxo editorial. Então, o texto apresenta: não pretendemos que contam apenas as obras. Então, assim, ele não entendeu, ele também não propôs um trabalho de reescrita, ele sinalizou que não ficou claro, o fragmento não ficou claro. O exemplo 5, ele mostra que há repetição de palavras, né, dentro do excerto textual. Então, o texto apresenta a seguinte redação: nesse sentido, a cenografia enunciativa da narrativa exerce o papel de prova adquirindo um papel. Então, nesse caso, a palavra papel se repete no espaço de texto muito curto e o comentário do revisor foi: é possível usar um sinônimo a fim de evitar a repetição da palavra papel? Vejam que ele não propôs um sinônimo, ele não realizou a alteração diretamente no texto. Ele colocou um comentário solicitando ao autor saber se era possível colocar um sinônimo para substituir, visto a proximidade das palavras, né? O exemplo 6, ele traz um exemplo de concordância. O texto apresenta a seguinte redação, o fragmento, né? Com efeito, é uma particularidade na narrativa bíblica que o conteúdo das falas dos personagens sejam retomados. Aí o comentário do revisor foi o seguinte: vê concordância. O conteúdo seja retomado. Ele não propôs a alteração diretamente no texto, mas por meio de comentário também. O exemplo 7, ele traz duas intervenções. Primeiro, pela repetição de palavras e segundo, pela repetição sonora. No primeiro caso, é a repetição da palavra trabalho. O texto apresenta: as formas linguísticas e discursivas pelas quais se marca o PDV têm sido objeto de inúmeros trabalhos, cujos traços encontramos neste trabalho. A intervenção do revisor foi: é possível substituir a palavra trabalho para evitar repetição, uma vez que essa palavra aparece no mesmo período. Também não propôs um sinônimo, uma palavra para substituir trabalho nesse contexto.
E a segunda intervenção diz respeito à continuidade do texto. No entanto, no todo, a intervenção do revisor foi: é possível substituir a palavra todo para evitar a repetição sonora de fonemas já presentes na palavra anterior, que ficaria no entanto, no todo, se repetiria bastante aí de forma bem incisiva o som T, né, do T, da letra T. E o exemplo 8 traz também um exemplo que implica na construção de sentidos do texto. O texto apresenta a seguinte redação: a precisão metodológica é considerável importância. O revisor colocou a seguinte observação: conferir. Falta algum elemento de ligação nesse texto, nesse contexto, nesse fragmento, porque ele não compreendeu, não entendeu, então ele questiona o autor. Falta algum elemento de ligação para promover a construção de sentido? E assim, a gente vai observando, eu coloquei aqui vários exemplos, que todos serão explorados no trabalho escrito, que será publicado posteriormente, mas assim, em virtude da questão do tempo, não poderemos explorar-os todos aqui, mas a gente observa que as intervenções, elas ocorrem no âmbito da construção de sentidos, no âmbito da verificação da escrita de palavras e no âmbito também da questão da normalização. Nesse caso aqui, a referência não consta na lista de referências no final do livro, né, no final do texto. O revisor marcou e colocou a observação: não consta na lista de referência ao final do texto, inserir. Então, essa referência que consta aqui no conteúdo, mas não consta na lista, ela precisa ser inserida. Outra coisa também que diz respeito à normalização. Tem obra de 1972 e 1973. No entanto, na lista de referência tem mais de uma obra com a mesma data, e no corpo do texto elas não estão identificadas com A e B. E o revisor, ele também sinaliza isso aí. E o nosso último exemplo, penúltimo exemplo, perdão, ele trata também da questão da concordância. O rema P1 tornou-se tema P2. Então, por pronominalização, o rema P2 torna-se o tema do enunciado seguinte. Aí o revisor comentou: vê concordância. Então, como resultados para esta apresentação, para esta comunicação hoje, nós consideramos que as intervenções de revisão nos textos traduzidos em análise, eles são sinalizadas recorrentemente por meio de comentários. O revisor, ele não realizou as intervenções diretamente no texto e ele colocou comentários, mas mesmo assim nos comentários, nem sempre ele propõe alguma sugestão. A partir desses comentários, quem revisa estabelece com os autores uma interação linguístico-discursiva. Nesse movimento, o revisor e autor eles se comunicam e definem as mudanças necessárias para a melhoria da qualidade do texto. Então, assim, para as considerações finais, nós elencamos que os textos traduzidos, eles são, portanto, referente à sua revisão, produtos que requerem, sim, uma atuação específica do revisor, pautada numa metodologia de alteração apropriada, né? Isso fica muito claro nos exemplos apresentados nessa comunicação, que a forma que o revisor ele intervém no texto traduzido é interessante, é importante, precisa ser pensada e discutida, porque essa metodologia de alteração, ela é uma metodologia que intervém diretamente no texto, e a forma como ela é apresentada ao autor, ela representa muito para a qualidade da revisão, né? Que preserva a ética entre revisor e autor e também a estética textual, em competências linguísticas e particulares e em conhecimentos sociais, históricos e culturais, tanto da língua quanto do texto base, né, quanto da versão traduzida. O domínio da língua para a qual o texto foi traduzido é fundamental para o êxito nos ajustes necessários, né? Então, assim, a revisão do texto traduzido, ela é uma revisão específica, ela é uma revisão que requer conhecimentos específicos da parte do revisor, do profissional que revisa. Ela requer uma metodologia adequada, porque cada texto requer também uma forma de atuação, e ela requer também, se for necessário, se for o caso, eu, pelo menos, considero pertinente que o revisor tenha conhecimento da língua, do idioma do texto base com quem o texto traduzido estabelece relações ou deve estabelecer relações diretas.
Aqui são as nossas referências, nós utilizamos para fundamentar o nosso trabalho. E muito obrigada pela oportunidade. Obrigado, Carla. No momento de discussão, se o áudio da professora Conceição tiver voltado, ela pode complementar, tá certo? Para a gente ganhar tempo. Isso. O nosso segundo trabalho é Livro Impresso, Ética e Estética nos Didáticos de uma Instituição Pública, de Maria Beatriz Fontes de Andrade, Lícia Matos e Mariana Caser. Caser? Ah, vocês estão aqui. Wilson, a discussão não ia ser agora, não? Eu pensei que já discuti imediatamente. Eu acho melhor a gente, para ganhar tempo, deixar para o final, todas. Sabe por quê? Porque eu tenho uma outra apresentação na outra sala. Então podemos discutir. Eu acho que vai... Podemos, por mim eu fico à disposição. Conceição, você pode? Sim, agora o meu áudio funciona. Boa Perfeito. tarde, obrigada. Eu tenho uma pergunta sobre o seu trabalho. A gente vê aqui assim, a atuação do revisor, né, por meio desses ajustes. Eu não sei se você tem essa resposta, mas houve alguma orientação específica sobre os níveis de atuação, de intervenção que o revisor poderia utilizar nesse trabalho específico, claro, se trata de uma tradução de um texto não literário, de um texto acadêmico, mas houve alguma interação, porque assim, em alguns momentos eu senti uma atuação um pouco tímida, alguns ajustes linguísticos que ele poderia ter feito automaticamente, tipo o primeiro, invalidadas, ou não me lembro qual a palavra, mas é o primeiro exemplo. Invalidadas por invalida. Isso, eu acho assim, alguns ajustes ele poderia ter, de fato, sem ultrapassar os limites, né, de intervenção, mas ter realizado esses ajustes. E também, eu não sei se houve alguma orientação específica nesse aspecto, foi apenas uma cautela do revisor por se tratar de obras que têm relevância, né, nas áreas dos estudos linguísticos do texto. As orientações recebidas para a revisão desse material foram orientações gerais, de compreensão mesmo do contexto da obra. No entanto, a forma de atuação do revisor nesses textos se deu mais por meio de prevenção mesmo, de cuidado, né? De fazer uma revisão mais sutil e, principalmente, no sentido de manter os tradutores informados e cientes de todas as alterações que foram realizadas. Não que se a revisão tivesse sido realizada diretamente no texto, ela também poderia ter sido marcada com cores ou com... Enfim, tem diversos mecanismos que podem proporcionar uma marcação, aí também uma identificação. Mas, assim, a linha que foi seguida pela revisão foi uma linha mais no sentido de informar ao tradutor qual a intervenção precisava ser feita, qual a modificação precisava ser feita, até como uma forma de fazer com que ele refletisse também sobre aquela alteração. Não recebemos nenhuma orientação no sentido de que as intervenções deveriam ser todas dessa forma, mas como a revisão de um texto traduzido é uma revisão que requer algumas especificidades, quando nós fomos elaborar o projeto de revisão desse material, nós discutimos que a forma de comentários seria a forma mais adequada para manter esse diálogo também com os tradutores, que é um diálogo fundamental, quando pode ocorrer, é claro, no processo de revisão de obras traduzidas, de todas as obras, né? Com o autor, com os demais elementos, os demais sujeitos, né? do processo editorial. Mas, assim, na obra traduzida é muito importante esse diálogo com o tradutor. Certo. Alguma das participantes aqui presentes gostaria de comentar, fazer alguma interrogação, perguntar? E antes de fechar, se você me permite, Pois não. eu gostaria somente de acrescentar que o trabalho da Carla
É um trabalho que vai de revisão de textos, como vocês viram, textos não literários, mas também há uma revisão de texto literário que é muito importante e cujas especificidades às vezes não são as mesmas. Então, isso é interessante salientar, e o trabalho escrito pode contemplar alguns exemplos que mostrem também algumas características desta revisão para textos literários propriamente ditos, o que muda sobremaneira o olhar do revisor e o cuidado com a revisão. Muito obrigada. Obrigado pelas considerações, professora. Agora, então, Então, vamos seguir essa linha. 15 minutos para a apresentação dos trabalhos e 5 minutos para discussão dos seguintes. Então, boa tarde. Meu nome é Beatriz. Eu trabalho na Fundação CCIERJ. Eu, Lícia e a Mariana somos as 3 revisoras do Departamento de Material Impresso da Fundação CCIERJ. A Fundação CCIERJ é um órgão do Estado do Rio que... Pode passar, por favor, Ursula. A Fundação CCIERJ é um órgão do Estado do Rio de Janeiro que atua na divulgação científica e na ampliação do acesso do ensino, né, do ensino superior, e não só do superior, mas assim, a gente trabalha com 3 projetos principais, que são... Você pode passar, por favor? Aqui. Cadê? Tá, tudo bem. Não, tudo bem. Então, os projetos da Fundação CCIERJ são o Consórcio CEDERJ, que é a reunião dos cursos de graduação à distância oferecidos pelas universidades públicas do Estado do Rio, né? O SEJA, que é o ensino de jovens e adultos, e a gente tem também um pré-vestibular social. Além disso, a gente tem algumas ações de divulgação científica, né? Tem um Museu de Ciência e Vida em Caxias, né? E temos alguns projetos como a Praça da Ciência, a Feira de Ciência e Tecnologia, o projeto Mulheres e Meninas na Ciência, Olimpíada da Ciência, temos Cineclube, né? Temos várias ações, mas a gente trabalha no departamento de material impresso, didático, e a gente trabalha diretamente com livro impresso, né? Nesse setor, a gente tem 3 setores. A gente tem o design educacional, que era instrucional até pouco tempo, as mídias digitais e o material, material impresso propriamente dito, que tem 3 revisoras hoje em dia e 2 estagiárias, que é uma conquista recente nossa, porque éramos uma equipe muito maior, de 8 revisoras, que ainda assim, teoricamente, seria insuficiente para o volume de trabalho que a gente tem, e hoje em dia somos apenas 3, e ainda bem mais 2 estagiárias que a gente conseguiu, né? Pode passar, por favor. Bom, boa tarde. Sobre isso que a Bia falou, retomando rapidamente, esse esquema de trabalho nosso lá no setor, na diretoria de materiais didáticos, no plural, porque a gente trabalha com educação de jovens, basicamente, né, com educação de jovens e adultos e com a graduação, ele é um setor, ele é uma diretoria multidisciplinar. Então, a gente tem uma sala bem grande e nessa sala trabalham pessoas que, primeiro, lidam diretamente com o professor, que está ali escrevendo a aula dele. Os professores são pessoas que dão aula em sala de aula, né? E nem sempre eles têm... O que eles têm que fazer, basicamente, é transformar a aula deles, que é uma aula falada, numa aula escrita, para o aluno que vai estudar de maneira semipresencial. E aí, o designer instrucional e educacional, ele vai trabalhar no sentido de
oferecer ao professor ferramentas que façam com que a aula dele seja transferida, né? Saia da linguagem da sala de aula e vá para a linguagem da plataforma. A gente usa a plataforma Moodle e o livro, que é a ferramenta com que nós três trabalhamos diretamente. Então, tem esse profissional, que é o designer educacional, temos as revisoras, que vão trabalhar com o texto especificamente, e temos também os ilustradores e os designers gráficos, que tem também o pessoal das mídias, né, que trabalha fazendo o design da plataforma, e nós que trabalhamos especificamente com o livro. Aí, chegando nisso, contei essa historinha toda para dizer que, em 2022, nós três somos do último concurso que teve na Fundação CCERJ, que aconteceu em 2014. Beatriz é do primeiro, que foi há algum tempo atrás, a gente não precisa entrar. Eu entrei em 2010, mas o meu concurso é de 2005, ainda fiquei 5 anos esperando. Pronto, agora todo mundo sabe a idade da gente. Então, nós entramos em 2014, a gente tinha já um processo que era consolidado, e é importante dizer que essa entrada de servidores novos deu né, Bia, uma renovada ali em processos que já estavam cristalizados há muito tempo. Então, vejam bem, a gente entrou em 2014, lá em 2022, por conta, entre nós aqui, de um movimento leve, lá onde o vento estava fazendo a curva, de que o material impresso estaria em risco por conta das novas, não ainda por causa da IA, mas por conta de novas tecnologias que, sendo usadas nas plataformas, né, na plataforma no Moodle, estariam o livro para um aluno de educação semipresencial não é tão importante, porque o cara vai estudar a hora que ele quer, ele vai estudar no livro, ele podendo estudar no celular. E aí nós, que trabalhamos diretamente com material impresso, falamos, epa, não, peraí, isso aqui tem uma importância sim, e foi uma iniciativa dos próprios servidores, sobretudo da gente, do material impresso, de fazer esse processo de redesenho do que a gente... que é a plataforma e o livro impresso. Antes desse processo de redesenho, o livro didático, ele era mais estanque, né? O aluno tinha o livro e tinha a plataforma. Não é que eles brigassem, né? Mas eles não se comunicavam. E a gente pensou, bem, por que não colocar todo mundo para conversar e o aluno ter uma formação mais completa, mais integral? Retomando uma coisa que falaram de manhã, para a gente não ser tecnofóbica, a gente não quis ser tecnofóbica, mas também não somos tecnofílicos, eu amei isso. E também a gente pensou nessa coisa de tem a técnica, mas a gente também tem que ter um manejo, né? Temos também uma coisa importante, por ser um setor público, a gente tem uma liberdade bastante lá de não precisar sempre obedecer a uma norma que vem de cima. A gente tem oportunidade de diálogo. Então, eu acho que isso é muito importante, inclusive para a nossa formação enquanto revisoras, que a gente se forma todo dia, nunca está fechado. Então, essa coisa do redesenho, ela veio na tentativa de substituir um material que estava obsoleto. Por exemplo, ele não tinha cor, vocês vão ver depois com a Alicia. Só o curso de biologia que tinha cor, todos os outros cursos eram os livros em preto e branco. Enfim, tem questões gráficas. E eu acho que o mais importante é a questão do diálogo do livro com a plataforma. Esse processo de redesenho, ele partiu de uma pesquisa de uma colega nossa lá, que é designer. Ela pesquisa essa coisa do design participativo. Então, a gente usou uma metodologia de jogos. Nós selecionamos dos muitos polos do CEDERJ, o CEDERJ é o consórcio de graduação à distância. Tem muitas unidades por dentro do estado do Rio inteiro. A UERJ, por exemplo, é lá no Maracanã, que é uma região muito central do Rio. A pessoa que estuda, sei lá, em Paraty, nem precisa ir tão longe, na cidade do Rio mesmo, mas longe do centro, para ela frequentar uma faculdade, sei lá, em que período que seja, trabalhando durante o dia, é muito difícil. Então, a gente foi aos polos, que tem polos em vários lugares, a gente selecionou 7, um de cada macro-região, né? E compomos uma equipe multidisciplinar, de forma que tinha revisora, tinha designer educacional, tinha ilustrador, tinha gente que trabalha mais com a parte administrativa, né? E nós fomos até lá para ouvir esses alunos. Então, nós propusemos uma dinâmica de jogos, em que a gente pôde ter uma escuta ativa, a gente também pôde fazer perguntas,
e saber deles, o que eles gostavam, do que eles não gostavam, o que poderia melhorar. Fizemos muitas anotações, isso aí gerou um estudo muito grande, e, como resultado, a gente teve um novo projeto gráfico, que, além de ter essa coisa do diálogo com a plataforma, ele levou a uma grande valorização do material impresso, e isso foi uma coisa que os alunos pediram. Foi muito importante isso. Isso foi crucial. Em todos os polos que nós fomos, em todos eles, pelo menos um aluno falou, não pode tirar o livro. A gente chegou a perguntar, vocês gostam do livro? Vocês usam o livro ou vocês acham que a plataforma basta? Não, não. O livro é maravilhoso, a gente precisa do livro, não pode tirar o livro. Então, aí a gente... Não, é o livro impresso. Porque, eventualmente, os livros não chegam, não são editados, não são impressos a tempo, faltam. Então, porque todos os livros, aliás, todo o material da gente está disponível online para qualquer pessoa, né? Os livros estão em PDF, as imagens, tem um canal chamado Canal CCERJ, todo o material nosso está disponível lá online, porque ele é gratuito, ele não pode ser vendido, mas o livro impresso mesmo, ele é entregue nos polos para os estudantes dos cursos, né? Com licença, nessa imagem a gente tem, numa dessas visitas, num dos polos, a sala onde ficam os livros que são distribuídos para os alunos a cada semestre. O aluno vai ao polo, porque é um ensino semipresencial, não é totalmente à distância. O aluno vai ao polo no início do semestre pegar os seus livros naquele período, e é isso que a Beatriz falou, esses livros são gratuitos, a venda é proibida. Você fechou? Então, aí, a partir dessa demanda dos alunos por manter o livro impresso, mas por uma noção que a gente tinha de que era preciso melhorar, modernizar o livro impresso, nós começamos a fazer todo um trabalho de modernização que ainda está acontecendo. Desde 2023, 22 começou, 23 a gente começou a modernizar, e aí o tema desse fórum veio bem a calhar, porque é realmente a partir desses preceitos que a gente trabalha lá no material didático, tanto da ética quanto da estética. Na questão da ética, nós mudamos, por meio de uma demanda, né, de todos os servidores do setor, nós mudamos o fluxo do processo de produção do material didático. Então, antes ele ia numa linha contínua, do professor conteudista para o designer educacional, para a revisão, para o ilustrador, para o designer. Hoje em dia, todos esses profissionais têm a oportunidade de opinar naquela aula produzida, num primeiro momento, antes dela ser aprovada, de forma que cada um fala o que é importante para a sua função. Então, a revisão fala o que é importante para a sua função, e aí o ilustrador, o designer, e aí o professor conteudista vê aquilo. Então, o professor conteudista não tem mais só contato com o designer educacional. Nós produzimos 3 materiais muito importantes a partir desse redesenho, que são o Manual da Revisão, onde a gente coloca regras básicas para o professor conteudista de revisão, e o Guia de Uso de IA, que é bem recente, foi lançado essa semana, e, na verdade, não foi uma demanda nossa, foi uma demanda da realidade do mundo, que nós tivemos que parar tudo o que a gente estava fazendo para fazer um guia de uso ético de IA na elaboração de materiais didáticos. A partir de agora, a gente só aceita receber as aulas em blocos, porque antigamente o professor primeiro mandava a aula 32, depois a aula 5, e aí a gente, por conta do tempo, revisava fora da ordem. E tudo isso garante a durabilidade do livro, ou seja, a durabilidade física, né, porque é um livro impresso, e de conteúdo, porque é muito importante, a gente vai ter, acho que vai ter um... Pode passar, por favor? Vai ter um slide que a gente mostra bem isso. Esses são os nossos documentos que eu citei. O manual unificado é só da equipe, ele é um manual do projeto gráfico, de regras, de padrões, que envolve toda a produção do texto, não só a revisão, a produção do livro, não só a revisão, mas todo mundo. O manual de revisão, ele tem essa carinha aqui, a gente tenta que ele seja bem sucinto, ele tem 2 páginas, cada uma com 2 colunas, e é o mais sucinto que a gente consegue, mas a gente tenta não ultrapassar essas 2 páginas, e o mais recente, que é o manual o Guia de Uso Ético da IA. Pode passar, por favor. Aqui é uma questão que eu falei, um exemplo de trabalho que eu falei sobre a durabilidade do livro impresso, uma vez que a gente
precisa que ele não fique obsoleto. Aqui é uma indicação que a professora deu para uma chamada de recurso multimídia, que são chamadas que tem no livro impresso para o aluno ir para a plataforma ver alguma coisa. Então, a professora escreveu: acesse a Mediateca desta unidade, veja um recurso sobre. Aí a gente sempre quer que aqui tenha um tema genérico. Veja um recurso sobre o surgimento do romance. Só que aí ela escreveu: veja um recurso sobre o surgimento do romance, a ampliação do público leitor e as transformações nas práticas de leitura da modernidade. A designer educacional escreveu corretamente: chamada do recurso multimídia deve ter no máximo 100 caracteres com espaço. A revisora completou: ele deve ser sucinto, não só por causa da diagramação, porque é uma chamadinha bem curtinha no meio do livro, mas também porque se na plataforma o assunto não for surgimento do romance, ampliação do público leitor e transformações nas práticas de leitura da modernidade, o nosso livro impresso vai ficar obsoleto. Então, a gente tem esse cuidado o tempo todo, e assim, devo dizer que é um cuidado que os profissionais do material impresso têm, não é o setor inteiro que está ligando para o material impresso. Então, é uma luta fazer todo esse trabalho de o livro impresso não se tornar obsoleto. Isso aqui é importante ressaltar, que a gente faz uma coisa que a gente chama de Rev 1, que é o seguinte: o professor trata o texto lá da aula com o designer educacional. E aí o designer fala: bem, isso aqui está pronto, está bom para seguir adiante. Aí ele vem para a nossa equipe, que é de material impresso. E aí ilustrador, revisora, designer gráfico dão uma olhada naquilo ali. E aí a gente vai adequando aquele manual unificado, que é como se fosse uma bíblia nossa, assim, tudo que a gente precisa pesquisar para todo mundo fazer igualzinho e seguir um padrão, que é o padrão CCIERJ, que é o que a gente quer. Poxa, é uma universidade pública no Rio de Janeiro, unificando todas as universidades públicas do Rio de Janeiro. Um mínimo de padrão a gente tem que ter. Que no nosso caso a gente tenta que seja o máximo. Então, assim, a gente fica... Não raro a gente fala que revisa com 2 telas, o manual unificado aberto e essa primeira vista da aula ali. Então, a ideia é fazer com que o professor leia aquilo e fala: bem, eu preciso seguir esse roteirinho aqui nas próximas unidades. Isso a gente tenta fazer com que o livro inteiro siga numa reguinha que limite, né? Mas que ele tenha um padrão para ser uma coleção toda igualzinha. É o processo educativo contínuo do professor. Acabou. Vou falar da estética rapidinho. Pode passar para mim, por favor? Isso aqui é a questão que a gente fala do guia de IA, que o livro vai durar, então tenha mais cuidado quando usar IA. Se quiser usar IA, tenha mais cuidado no livro impresso. Vou falar da estética muito rápido. Pode passar, por favor. A questão da estética é que nós modernizamos o livro, os designers, né, foram mais responsáveis por isso. Hoje em dia o livro tem cor, tem uma fonte moderna e confortável para leitura de textos longos. O fluxo de leitura aí, o nosso trabalho de revisão, né, de qualquer trabalho de revisão, tem cuidado com a linguagem, ícones de integração com a plataforma, figura de tamanhos variados, ou seja, o livro fica mais bonito, com figuras mais vistosas e sempre usando os manuais. Pode passar, por favor? Aqui é a cara do projeto gráfico, esse daqui é o CDERJ, a capa de uma aula e uma página, esse daqui é o SEJA, a capa da aula e a página. Pode passar, por favor? Quer falar, Beatriz? E aí é isso, concluindo que o nosso papel, afinal, do setor de revisão, que a gente só trabalha com impresso, é proporcionar ao estudante uma experiência de aprendizado consistente e significativa no que concerne a qualidade dos livros didáticos e a essa materialidade que a gente tenta manter lá na Fundação CCIERJ, que é tão importante para o aluno. Pode passar, por favor? Obrigada, gente. Agradecemos a apresentação de vocês. Enquanto vocês pensam se tem alguma interação, eu posso só fazer a pergunta? Não, na verdade, você pode fazer. Tá. A minha questão é, lembrando aqui do resumo de vocês que eu li, eu tive a impressão de que com esse novo redesenho, e vocês acho que falaram, né? O papel do revisor ele ficou mais ativo. Eu acho que ele sentiu mais liberdade de intervir do que antes. Assim, liberdade dentro dos limites. A questão não é nem tanto a liberdade a gente sempre teve, a gente sempre pôde intervir nos textos à vontade. O que a gente conseguiu, isso foi ampliado enormemente, é dialogar mais.
entendeu? Então, a gente consegue, de fato, ter um retorno direto do autor, entendeu? Que antes a gente tinha que mandar e-mail e primeiro para o fluxo, para do fluxo mandar para o autor, a gente não tinha esse contato direto, a gente passou a ter, né? Então, acho que isso. E outra questão é que, hoje em dia, para além de revisar propriamente, a gente escreve muito sobre revisão. Então, isso é bom, na verdade. Nós criamos documentos sobre revisão, porque a gente começou a falar o que vai ser a revisão na Fundação CCERJ. Então, sim, nosso papel se ampliou nesse sentido também. Okay. Oi. Eu tenho, na verdade, 2 perguntas, se não for muita coisa. A primeira é como vocês organizaram esse novo fluxo integrado? Tipo, vocês comentaram que tem essa revisão que todo mundo dá uma olhada, mas nas outras etapas do processo, existe tipo uma ordem, mesmo que todo mundo vá olhar? Ou, enfim, como vocês organizaram isso? E a segunda pergunta eu fiquei curioso com a questão da defasagem que vocês comentaram, do material impresso para a plataforma. Qual é a diferença assim, de atualização? O material impresso é atualizado a cada ano e a plataforma tem uma periodicidade assim para vocês terem em mente? Ou vocês fazem mais porque realmente não tem como saber? É isso. O fluxo, antigamente, era cada um no seu quadrado. Como a Alicia falou, não voltava. Às vezes, os designers, que eram os educacionais que começavam, nunca viam um livro pronto. Eles não tinham ideia de como ficava o começo do trabalho, que era deles. Tinha uma figura que era o chamado fluxo, que fazia as intermediações entre todo mundo. O professor era um deus que ficava lá inatingível. E muitas vezes a gente perguntava se podia modificar alguma coisa, identificava algum erro e falavam, não, o professor decidiu, é assim. Hoje em dia, não. Hoje em dia, essa aula o texto de cada unidade, né, de cada aula é tratado com o DE, que agora é o DE. Aí, quando ele considera pronto, vem para a equipe de material impresso e de plataforma, que são os web designers. Aí, todo mundo dá lá o seu ok. Cada um olha aquela aula de acordo com a sua especificidade. A gente, como revisora, a gente acaba olhando tudo, porque parte da revisão é identificar se está tudo de acordo com o padrão. Nesse primeiro momento, a gente não lê o material. A gente dá uma olhada, a gente tem um prazo curtinho, dá uma olhada nele e todo mundo, o ilustrador, o designer, o web. Depois, isso volta para o professor com todos os comentários, o professor deve odiar a gente, porque ele vai ter que adequar tudo, depois, em algum momento, espera-se que quando ele for fazer a unidade 2, ele fala, caramba, agora isso aqui está fazendo sentido, e ele vai adequando de modo que, sei lá, na terceira, quarta unidade, o livro já está no jeito do material de CEDERJ com conteúdo que ele eu acho que, de certa forma, livre para produzir, né? Claro que seguindo uma matriz, mas é isso. E aí, tendo feito essa primeira revisão, depois o professor fecha e aí a aula ela fica liberada para revisão e ilustração. Preparação, perdão. Essa etapa da revisão que a gente chama de preparação de originais. Aí a gente prepara, enquanto isso o ilustrador faz as ilustrações, a gente também confere as ilustrações. Quando tudo estiver pronto, a gente manda para o designer, o designer coloca lá no modelo da aula, depois volta para uma outra revisora fazer a revisão de fato. E aí começam as provas tipográficas, que normalmente são idealmente, 2, 3 no máximo, e aí depois a gente vai guardando, né, nas pastas essas unidades até que forma um bloco. No SEJA, a gente tem fascículos, porque o SEJA cumpre o ensino médio todo, né, primeiro, segundo, terceiros anos. Na graduação, a gente tem um livro, só o livro mesmo, de, enfim, 12 unidades cada um. Quer responder? A periodicidade é isso que você falou por último. O livro impresso ele tem que durar, porque a gente não sabe quando vai dar para refazer. Alguns livros eram bem antigos. Na verdade, a gente está fazendo muito lentamente, porque, como você viu, somos 3, as outras áreas, as outras profissões também tem gente em defasagem lá. Nosso último concurso foi em 2014. E essa defasagem era bem... Na plataforma, nós não lidamos com a plataforma, mas a ideia é que na plataforma, se tem uma coisa que ficou obsoleta, é mudado com um clique, eles trocam. E aí o professor tem acesso direto à plataforma. A equipe lá da fundação, que lida com a plataforma,
não é dona da plataforma. O professor é dono da sua sala de aula no Moodle. Então, se o professor quiser colocar um vídeo, ele vai colocar. Então, a gente tenta manter o livro bem... A questão é que, nesse redesenho, o livro até ficou mais sucinto. Porque atividades, por exemplo, uma atividade de geografia lida com questões da atualidade. Então, no livro, isso vai ficar obsoleto muito. Então, a atividade, por exemplo, não tem mais no livro. O livro chama para fazer atividade na plataforma. Tem um ícone de chamada para a plataforma, tem um ícone de chamada para exercício, tem um ícone de chamada para multimídia, né? E o que eu ia dizer rapidamente é que se vocês entrarem agora, por exemplo, no canal CCERJ, vocês vão ver que os livros são do tempo do UNSA. Alguns não passaram por revisão, porque houve uma época em que lá tinha uma revisora, com 35 DIs. 35 pessoas trabalhando livros para uma revisora. Lindo, né? Mas isso foi mudando, hoje em dia somos 3. Já é melhor. E é isso. Gente, está tudo... nada está fechado, está tudo sendo feito. Os manuais, inclusive, não estão concluídos, eles estão sendo atualizados o tempo todo, e é isso. O que a gente está tentando garantir é a qualidade. A gente está fazendo aos poucos, mas a gente está fazendo, modéstia à parte, assim, com muito carinho, para ficar muito bom. Muito de trabalhar lá. E assim, é um oásis, entendeu, no serviço público brasileiro. Certo, gente, é só por causa do tempo, mas muito obrigado pelo trabalho de vocês. Eu também sou revisor de textos na instituição pública, na Universidade Federal, e assim, no Serviço Público Federal do Executivo, o revisor de texto é uma espécie em extinção. Felizmente. Nosso próximo trabalho gostaria de saber se está na sala Maria Eduarda Boruzewski. A Rosane vai apresentar também. Oi, não, a Rosane não vai apresentar, sou eu mesmo, mas eu estou na sala sim. Pronto, a Rosane então foi minha orientadora. Ok, você pode apresentar, né, os 15 minutos, em seguida 5 minutos para a discussão. Só vou compartilhar aqui a tela. Então, boa tarde, eu sou a Maria Eduarda Boruzewski e eu estou aqui para apresentar o tema que foi o meu TCC, que é o processo de revisão de crônica jornalística em projeto interprofissional de produção editorial na universidade. E eu tive a honra de ter a professora Rosane como minha orientadora. Esse tema, então, foi revisão de crônica jornalística em processo editorial dentro de um projeto interprofissional. Ele justifica-se pela participação voluntária da pesquisadora no projeto Olhares Literários, uma antologia, volume 4, que foi realizado dentro da nossa universidade, na PUC-PR. É relevante também por se tratar de um estudo que valoriza as atividades do profissional de revisão de textos na cadeia produtiva do livro, evidenciando a sua atuação como instância de mediação ética e discursiva. Meu problema de pesquisa foi como ocorre a revisão em processo de preparação de originais de crônica jornalística em projeto interprofissional de produção editorial na universidade, e então eu analisei esse processo de revisão na preparação de original, com foco nos limites de intervenção e na negociação da autoria. Tive como fundamentação teórica autores como Yamazaki, Morizawa, Matenzi Salgado para conceitos relacionados à intervenção textual e aos processos de editoração e edição. Perpétuo Guimarães e Pérez e Boinavides me guiaram para a revisão de texto literário. Schneider e Cardoso sobre gênero discursivo, crônica jornalística, e então Cardoso para o nível de intervenção em um texto. Essa pesquisa ela foi de abordagem qualitativa e tratou-se de um estudo de caso, como eu havia dito, que foi a minha experiência como revisora voluntária no projeto Olhares Literários. Para a seleção e organização do corpus de pesquisa, houve a análise de conteúdo de Bardin, onde levantaram-se 3 textos originais de crônica jornalística sobre a minha responsabilidade. Aqui eu vou falar um pouquinho mais do projeto para vocês. Esse projeto, ele englobou 3 cursos da nossa universidade, que foi o jornalismo, letras e design gráfico. Começou no jornalismo como a produção e retextualização de crônicas jornalísticas. Então, teve um concurso onde os professores pareceristas escolheram as 29 melhores crônicas. Depois disso, as crônicas foram passadas para a professora Rosane, e no curso de letras, nós, 9 voluntários, fizemos a etapa pré-industrial, que é a preparador de original.
Depois disso, fomos para o projeto gráfico, que é o curso de design gráfico, e novamente voltou para o curso de letras para que podemos fazer a fase inicial, revisão de provas. Na análise dos resultados, eu reuni a visão geral dentro de um quadro, né, com o total de intervenção nas crônicas jornalísticas. Como eu havia falado anteriormente, 3 crônicas estavam sobre a minha supervisão. Então, tivemos o total de intervenções aceitas como 26, o total de intervenções não aceitas como 2, e o total de intervenções não realizadas foram 73. Todos esses tipos de intervenção, eles foram referentes à primeira revisão, a etapa pré-industrial. Dentro do total de intervenções aceitas, encontra-se a revisão de aspecto de língua, que reflete uma área de conhecimento específico que eu tinha do curso de letras, e evidencia também a atuação ética do revisor dentro da sua área de competência. Tais intervenções, elas são classificadas no nível leve, de acordo com Cardoso, e reforçam o princípio ético de não descaracterizar a voz do autor. Tem média de 8 intervenções aceitas por crônica, enquanto as intervenções não aceitas, elas representam um aspecto positivo, dada a pequena quantidade de ocorrências, que foram somente 2, e as intervenções não realizadas, a média é de aproximadamente 24 ocorrências por crônica, ou seja, mais do que o dobro das intervenções aceitas. Trouxe um exemplo para vocês aqui, então, da crônica 3, como a intervenção aceita. O trecho estava assim: com uma campanha mais estruturada e com mais apoiadores, ficou como primeiro suplente nas eleições de 2020. Eu alterei para Rodrigo foi selecionado, fazendo com que o termo Rodrigo ele seja o agente que passa a sofrer a ação de ser eleito primeiro suplente. O autor faz uma escolha condicionada ao uso comunicativo da língua, em que o sentido de ficar é tornar-se. E essa intervenção aceita, ela evidencia a atuação ética do revisor ao ajustar a clareza linguística sem alterar a intencionalidade do autor. A intervenção não aceita, ela está presente na crônica 2, em que o trecho original estava assim: em determinada parte do evento, as pessoas são chamadas para se reunir em volta de uma tenda azul, aquelas grandes que geralmente as famílias com muitas crianças usam para se proteger do sol na praia. Eu acrescentei o termo como, só que essa intervenção ela foi considerada pela professora orientadora como inadequada. Então, foi e modificou para daquelas. Embora na verdade seja estilístico, uma das premissas da revisão textual é interferir o mínimo possível no texto do autor, respeitando seu estilo. Então, permanecemos com essa versão. A intervenção não realizada, eu trouxe um exemplo aqui apenas da crônica 1. Um casal segurava uma bandeira do Partido dos Trabalhadores, e lá no final a gente pode ver que o termo era a situação poderia ser mascarada por uma celebração para a tão esperada Copa do Mundo, mas no contexto eleitoral era latente a mensagem que os comerciantes queriam passar. Foi substituída pela professora por transmitir, porque daí houve uma correção de uma quebra estilística, substituindo um termo informal, que era o passar, para outro formal, o transmitir. Haja vista a proximidade com os termos mencionados. Essa intervenção não realizada ocorreu devido a uma falha de percepção da revisora autora. No debate sobre a ética profissional do revisor, é necessário que haja essa diferença da não intervenção consciente da não intervenção por falha de percepção, que pode comprometer a qualidade do texto e a responsabilidade profissional. De acordo com Salgado, ao discutir a revisão de textos nos processos editoriais, pode-se evidenciar que o trabalho do revisor está inserido nos chamados ritos genéticos editoriais, nos quais o texto passa por diferentes olhares e cuidados até a sua versão final. Assim, a minha não intervenção pode estar relacionada também a uma falha nesses processos de análise e não necessariamente a uma escolha ética deliberada, o que reforça a dimensão de responsabilidade técnica do profissional. Nós contamos também com a intervenção textual interativa, onde foram 5, 2 em C1, 1 em C2 e 2 em C3. Porém, uma delas não foi aceita pela professora orientadora. A pesquisadora revisora deixa de fazer comentários, requerendo a contribuição da professora orientadora. E essa prática de intervenção textual interativa, ela evidencia os limites da atuação do revisor, uma vez que ele reconhece que determinadas decisões, elas devem permanecer sob responsabilidade do autor. Assim, ao optar por comentar em vez de alterar,
o revisor demonstra consciência ética de seu papel, preservando a intencionalidade e o estilo do autor. O exemplo foi na Crônica 1, onde havia uma fala. Da outra vez que vim, então, uma coisa, concordou com a cabeça. Só que o termo concordou não estava evidenciando quem falaria, quem estava falando, estava confuso. Então, eu coloquei assim, a autora, quem concordou? Talvez caiba aqui um pronome para melhor clareza ao leitor, veja se aprova. Porém, eu inicio com um questionamento sobre o personagem autor do discurso direto, mas não resolverá o problema de ambiguidade, visto que um pronome, provavelmente pessoal, não identificaria a autora dessa fala. Dentre os resultados, a gente tem que as 7 intervenções textual interativas, sendo 4 propostas pela pesquisadora revisora e 3 pela professora orientadora, somente uma foi aceita por uma das autoras e se refere a aspecto linguístico. Esse resultado demonstra a percepção distorcida e tradicional que muitos dos autores ainda nutrem em relação aos revisores de texto, desconsiderando a sua atuação como agente de mediação ética e discursiva. Essas interações da pesquisadora revisadora ficaram limitadas também a aspectos pontuais de língua, em razão da experiência inicial como preparadora de originais. Eu ainda estava cursando a matéria que nós temos no curso de letras, que é de revisão textual, então estava ali no começo. Esse projeto foi justamente para dar aos alunos a impressão de que eles estavam ali no mundo, né, da editoração, de como acontecia. Essas foram as minhas referências e muito obrigada. Obrigado pela sua participação, Eduarda, ou Maria Eduarda. Só uma perguntinha aqui. Essas crônicas desse concurso que foi realizado, os autores dessas crônicas são alunos da instituição, são pessoas da comunidade geral? A quem se dirigia esse concurso literário que selecionou essas crônicas? Isso, foram da instituição também. Todos os cursos faziam parte da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, né, da PUC-PR, e foram os próprios estudantes do curso de jornalismo. Certo, então só os alunos de jornalismo é que se inscreveram, porque era um concurso voltado para eles, tá certo? Isso, exatamente. Uma outra questão, só para esclarecer, quando você fala em intervenções não realizadas, foram não realizadas pela autora pesquisadora, mas a professora orientadora destacou nos textos, né? E essas intervenções, elas foram também aceitas pelos autores das crônicas, ou, na verdade, elas não necessitariam ser, de fato, ser aceitas. Deixa eu formular. Elas não precisariam ser apresentadas para eles como aceitação ou recusa, porque elas não foram do tipo interativo. Então, nós tivemos a primeira etapa, né? Então, os revisores fizeram os seus trabalhos e encaminhamos para a professora orientadora. A professora olhou todas as revisões e ela garantiu com que tivesse ali a qualidade no material. Então, ela também fez as próprias revisões, certo? Então, passou, sim, todos para os alunos, para os autores, e eles tinham a opção de não aceitar e de aceitar, como a gente viu ali, né? Que não foram aceitos duas. E esse foi o total, realmente. Então, Ok. eles aceitaram. Certo. Alguém presente aqui, ou presente aí no chat, quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Após essa experiência, você continuou trabalhando ou continua trabalhando com revisão de textos? Que experiências você pode, assim, para a sua prática como revisora, se você pretende continuar trabalhando, o que é que você tirou dessa experiência, dessa pesquisa? Eu aprendi bastante, principalmente porque foi a minha pesquisa de TCC, então eu tive a oportunidade de ler muitos artigos sobre isso. E não, infelizmente, eu ainda não estou atuando no campo. Eu pretendo fazer uma especialização dentro dessa área para conseguir emprego também. Eu sou professora no estado de língua inglesa, por enquanto. E, nossa, eu não posso imaginar ainda muito o quanto foi satisfatório fazer parte, até porque eu tive como minha banca a Ana Elisa Ribeiro, que também me ajudou bastante a aprimorar essa pesquisa. Então, foi muito gratificante.
Ok, muito bem. Então, que você continue, né, e também continue no âmbito da pós-graduação, né, essas pesquisas sobre a revisão de textos, que é uma prática importante. Nós sabemos porque nós estamos aqui participando, né, do Fórum Nacional de Revisão de Textos. Mais alguém quer comentar? Alguém aqui presente? Então, vamos para o próximo trabalho. Revisão de traduções literárias e ética profissional, limites de intervenção diante de inadequações discursivas, de Mariana Regina Chorré. Boa tarde. Vou estar aqui no cantinho. Enquanto vamos colocando os slides aqui. Uma pergunta. Quem aqui gosta de livros de fantasia? No geral, assim. Pode ser alta, baixa, fantasia. Ok, então vocês vão, possivelmente, eu acho que aquela mesa ali vai reconhecer o caso que eu estou apresentando aqui hoje, e que eu analiso, tá? Então, como disseram, o meu tema é revisão de traduções literárias e ética profissional, limites de intervenção. Tá, eu vou continuar lendo meu título. Limites de intervenção diante de inadequações discursivas. O título é longo, por isso que eu peço desculpa por estar lendo ele, tá? Ok, eu vou começando a introdução. Então, o que chamou a atenção, que gerou a discussão, é que no ano de 2020, a editora Record estava comemorando seus 80 anos, e eles têm um selo chamado Galera Record. E dentro desse selo, nós temos Sarah J. Maas, bastante popular entre os mais jovens ali, né, o pessoal, e a Cassandra Clare, que também é bastante conhecida, e são duas autoras que são traduzidas para o português, as duas americanas, e elas tiveram a situação de que seus livros, durante a tradução para o português, as duas são do selo da Galera Record, ali, 2019, 2020, as traduções viraram polêmica. Era aniversário da editora, ganhou um fôlego ali, inclusive muito aconteceu por causa do posicionamento de uma das herdeiras do Grupo Record, que por acaso era a tradutora do livro. Então, assim, foi uma confusão generalizada. Ela fez alguns comentários polêmicos e aí o pessoal puxou ali o gancho. E o que aconteceu? Cidade da Lua Crescente, Casa de Terra e Sangue, era o primeiro livro ali de uma trilogia nova da Sarah J. Maas, e chegou que ela tinha diversos personagens negros, ou que não são considerados brancos. E durante a tradução, eles foram colocados como pele dourada. Pele dourada é basicamente um branco bronzeado. Então, assim, gerou ali uma discussão de embranquecimento de diversos personagens, inclusive do próprio protagonista da história. E na Cassandra Clare, foi um livro, uma trilogia dela que ainda está em lançamento, mas foi no primeiro livro, Pergaminhos Vermelhos da Magia, que um personagem, ele se declarava como... Quando perguntavam sobre a sexualidade dele, ele falava, eu não sou hétero, eu não sou gay, não sou hétero, eu não estou interessado, né? Então, esse era o posicionamento dele, e tinha até um certo quesito divertido a seguir dessa fala dele, e eles colocaram ele como hétero. Ele falou assim, eu não sou gay, eu sou hétero, não estou interessado. Então, isso levou a muitas discussões na tradução, chegou nas autoras, foi uma confusão, realmente. Mas aqui a gente não está aqui para falar dos tradutores dessa vez, é dos revisores, e aí puxou, assim, a minha percepção de a culpa, entre muitas aspas, a culpa maior estaria com os tradutores, eles são os responsáveis por essa, como eu posso dizer, essa mudança de língua, de trazer para o público. Mas passou por revisores. Uma editora grande tem um revisor de tradução, tem um revisor também depois. E como eu disse, nessa situação me adiantando, do personagem falando, eu não sou gay, não sou hétero, perdeu
o sentido também da piada divertida que vinha a seguir. Eu coloquei aqui para vocês verem. Então, aqui eu quero trazer a discussão de que, dentro dos limites do revisor, o que seria uma responsabilidade do revisor nessa situação. Pode passar, por favor. Então, o objetivo era compreender a atuação de revisor de textos em traduções contemporâneas de obras literárias, considerando seus limites profissionais e responsabilidades éticas diante de conteúdos problemáticos, inconsistências conceituais e inadequações discursivas. Pode passar, por favor. A metodologia é um estudo qualitativo de caráter analítico fundamentado em pesquisa bibliográfica e documental. O corpus ele foi selecionado a partir desses 2 livros por serem os que chamaram mais atenção. E se queremos trazer atenção para as pesquisas da área de letras, de revisão de texto, a gente às vezes tem que trazer o que está mais polêmico, né? Então, em parte isso, e a análise a partir do cotejo entre como foi essa primeira edição, porque a partir da segunda edição já foi corrigido isso, em ambos os livros. Tamanha a polêmica, né? Foi corrigido. E eles, então, assim, analisando a primeira edição e em inglês, porque em inglês não é o original, né? E para ver se os deslocamentos de sentido e alterações no efeito discursivo. Pode passar, por favor. Então, aqui eu trouxe uma descrição da personagem que foi embranquecida. Aqui, na primeira edição, em 2020, a pele dela consta como dourada, aqui destacado. Mas, em inglês, o original é brown skin. Brown, indiscutivelmente, em inglês, é referenciando pessoas negras. Na segunda edição, ela já é colocada a pele negra dela. Foi corrigido, mas nem todos foram. Já adianto que, infelizmente. Mas aqui, a Hipáxia Anador, que é a personagem, ela é uma personagem relevante na história. E não só ela, como eu disse, o par romântico, o coprotagonista foi embranquecido. Então, até personagens assim que não tinham sequer nome foram também. Então, a gente não puxa muito para a ideia de que os manuais de tradução, de revisão, precisam se atentar mais agora, principalmente com diversidade de autores que estão surgindo, tomar um cuidado com isso, para não ocorrer situações como essa novamente. Pode passar, por favor. Aqui o Rafael Santiago, vampiro não interessado, eu não coloquei em inglês, porque realmente a tradução está bem literal, ela não tem, tanto comparativamente, exceto por sou hétero. É a única diferença do texto original, e como eu disse, quando você vai lendo, sua opção sexual é não interessado, aí ele, isso mesmo. E aqui embaixo, uma fadinha que estava interessada nele falou assim, eu também posso assumir a aparência de uma árvore. Tipo, se você não é hétero, não. E se eu for uma árvore? Né? Só que quando você lê, sou hétero, não estou interessado, a própria frase já fica estranha. Ela já fica estranha e com o resto ela parece deslocada. Então, um revisor, mesmo que ele não tivesse acesso ao inglês, poderia ter notado essa inconsistência. Pode passar, por favor. Então, os resultados eles estão indicando que determinadas escolhas tradutórias podem produzir alterações relevantes na configuração discursiva, semântica e de identificação de personagens, né, traços identitários. E o efeito estilístico de humor é perdido ali no personagem do Rafael, que é do Pergaminhos Vermelhos de Magia, eu acabei não falando isso. E a atuação do revisor nem sempre contempla a problematização desses aspectos, o que sugere a necessidade de explicitação de critérios mais abrangentes para a intervenção revisional em textos traduzidos, principalmente para ele não afetar a parte, como eu posso dizer, do tradutor como um coautor, né? O tradutor ele acaba sendo um coautor para não interferir no trabalho dele, mas também poder realizar melhor a função dele como revisor e resguardar de situações como essa. Pode passar, por favor. Então, a gente pode concluir que, quando realizada em cotejo, essa revisão de traduções literárias envolve responsabilidades que extrapolam a correção linguística.
Então, aqui não foi só uma questão linguística, era uma questão de identidade, de respeito, e principalmente porque a Sarah J. Maas, que era a autora que os personagens foram embranquecidos, e aqui eu digo, foram 9 personagens embranquecidos num único livro. Até 3 personagens que não têm... não, minto. 2 não têm nome, e uma, ela é mencionada somente, ela não aparece em pessoa, mas ela é relevante dentro do contexto da história. Então, assim, foi 9 personagens em um livro daquele tamanho, eram muitas pessoas. E era uma autora que ela é muito cobrada justamente por não ter representatividade. Então, quando ela finalmente escuta os autores, ela mostra, né, que estava evoluindo assim, nesse quesito como autora, a tradução recua totalmente. Então, a gente teve essa situação. Então, para lidar com conteúdos problemáticos, implica reconhecer tanto a necessidade de intervenção crítica quanto os limites institucionais que condicionam essa atuação, contribuindo para o debate sobre ética profissional na cadeia editorial contemporânea. Como eu disse, provavelmente seria de intenção da editora, acredito que a editora tenha revisado os seus manuais de tradução e revisão nesse quesito para abordar quando se trata de tons de pele, identidades, mas é uma coisa que precisa, outras editoras se beneficiariam de revisar também, e os próprios revisores, porque eles acabaram ficando muito discretos durante toda a discussão, porque ficou todo mais para os tradutores como coautores, mas eles também têm sua função muito importante aqui, e passou por pelo menos 3 revisores essas traduções. Então, e não é uma editora pequena, é uma editora consagrada. Então, por isso, esse trabalho ele ainda está sendo finalizado, então não entrei em tantos méritos, mas eu estou baseando bastante como textos principais de Orlandi, como... pode passar, por favor? Opa, não, pode passar, daí eu já volto para ali. Com análise do discurso, Malta com o manual do revisor e Bakhtin com gêneros do discurso. Tem me auxiliado bastante, sendo os textos principais que eu tenho trabalhado. Pode voltar, por favor? Obrigada. Meu e-mail e meu Instagram, caso queiram acompanhar, porque eu também sou escritora, além de pesquisadora. É isso, muito obrigada. Obrigado, Mariana, pelo seu trabalho, muito interessante. Alguém quer fazer alguma... Então, é só para... Assim, eu entendo, eu já trabalhei com revisão de tradução, mas era em site, em departamento de marketing, enfim, não era editorial. Mas, pelo que me parece, embora tenham passado por 3 revisores, só o primeiro é que, de fato, tem a habilidade de cotejar com o original para ver se tem alguma coisa ali que fugiu. Porque, cara, quando chega no segundo, e mais ainda no terceiro, eles não vão olhar isso. Eles estão olhando outro tipo de coisa. Eles estão olhando, de fato, a língua ali. Tudo bem que a coisa do hétero, sim, a coisa do hétero estava muito estranha, mas aquela primeira ali da pele dourada, quem vai pegar é o revisor de tradução. Só. Pois é, ainda tem isso. Tem uma questão de ter, de repente, medo de falar com... Nessa primeira tradução, inclusive, teve um momento em que eles colocam a própria Hipáxia, essa personagem, eles descrevem a pele dela como escura. Eles não dá uma percepção de que não sabiam como abordar a escrita da cor do tom de pele dos personagens em questão. Porque, por exemplo, o protagonista, o Hunt Atala, ele é descrito como a pele dele, a gente consegue traduzir mais literal para o nosso, que é marrom clara. A gente consegue fazer uma tradução mais literal nesse ponto, mas tem alguns outros personagens que, vindo do inglês, era um pouco mais difícil, porque a gente não tem uma tradução tão literal para o português. Talvez ali puxa mais para a ideia de termos que eles possam utilizar para se referir adequadamente a esses tons de pele, respeitando eles, de forma que nós, como público brasileiro, consigamos compreender, né, essa parte. É só um comentário adicional.
comentário vai mais ou menos no mesmo sentido, assim, mas é porque, na verdade, quem notou foi o Ari, que ali, quando você mostrou que tá falando do não sou gay, sou hétero e tal, e em cima ainda tem a questão, embaixo ainda tem, mas então a sua opção sexual é tal coisa? Opção sexual é um termo que no Brasil não se usa mais, sei lá, desde os anos 90, talvez. Então, não parece que é algo de um desconhecimento sobre a atualização de termos que deveriam estar atualizados nesse momento, né? Então, que às vezes não é só ali, tipo, não saber lidar, mas às vezes você está trabalhando com um profissional que não tem adequação, atualização para isso. Então, só ali, porque essa opção, a hora que você falou, eu falei, nossa, realmente. Porque ali, enquanto você está discutindo, Brown é isso, é aquilo, ainda tem uma margem de discussão de escolha, né? Agora, a opção sexual não é mais usada, tipo, não é. Então, tem ali uma escolha deliberada de ignorar isso ou uma ignorância de atualização mesmo, né? Precisa de que os manuais se atualizem, tanto para o tradutor quanto para o revisor, porque esse, de novo, é uma outra situação em que os revisores, 3 revisores passaram por opção sexual e nenhum deles notou esse detalhe. Mas os leitores que consomem Cassandra Clare, eles bateram o olho e eles falaram, opa, peraí. Porque muito do público dela é justamente pessoas LGBT, que foi o primeiro contato com uma fantasia em que eles encontraram identificação. Então, a gente tem isso, e eu acho, aqui, né, na discussão, o personagem Rafael Santiago, ele é um vampiro, então ele está imutável, ele não vai mudar. Ele parou de envelhecer aos 14 anos. Ele é uma criança. Então, a gente não deve, em certo aspecto, não deveria se discutir também a sexualidade de uma criança ali, né? Porque mentalmente ele não vai evoluir, ele tem a aparência, ele tem muitas questões em volta desse personagem. Esse trechinho tem muita coisa para ser dita sobre ele. Exatamente, não era um ponto para ele, e fora que também eu acredito que a autora, em parte, quis trazer a representação de pessoas assexuais e aromânticas também, porque elas existem, né? E ele tem tempo suficiente para saber, eu não vou, porque aos 14 anos você tem umas paixonitezinhas, você sabe, mas nada muito para frente assim, mas é isso. Ok, antes de passarmos para o próximo trabalho, só uma observação também, a gente vê, eu acho que uma falha no papel do editor nesse trabalho, porque normalmente literatura traduzida, o editor, ele tem uma responsabilidade maior, porque é ele que faz a aceitação ou a recusa das sugestões de revisão. Então, o editor, pelo menos na primeira leitura, que é de fato que seria a revisão cotejada com o original inglês, e ele deveria ter sinalizado isso, também não foi, né? Foi uma falha, mas também mostra a importância dos fandoms, né? Porque se fossem autoras desconhecidas do grande público, essas obras seriam lançadas em português, talvez não fizesse tanto barulho, mas como muita gente já tinha conhecido a obra anteriormente, deve ter lido a obra em inglês também, então eles foram rápidos em apontar essas incongruências, essas falhas, no caso da tradução e também da edição do texto, de maneira geral. Então, deu tempo de terem leituras originais do original, e aí o leitor, vou ler o português. Isso também, claro, a discussão não vai vir ao caso aqui, mas a gente também passa por questão de prazos, faltas de prazos nas editoras comerciais, quando é um lançamento grande que não pode demorar muito em relação ao lançamento da obra original. Mas fica para uma próxima oportunidade. E agora para o nosso último trabalho de hoje, revisão além da gramática, materiais didáticos e direitos humanos, limites e responsabilidades éticas da pessoa revisora, de Gabriela Esmeraldino Nascimento. Então, o meu nome é Gabriela Esmeraldino, que inclusive eu esqueci de colocar meu nome no slide, então já adianto. Se quiser passar, já pode ir. Eu coloquei aqui algumas fotos, eu quis colocar uma foto minha para identificar ali, mas eu coloquei outras de movimentos, porque vai fazer sentido no que eu vou falar de direitos humanos. Então, aqui,
na marcha do Dia do Trabalhador, na marcha das mulheres, ali no encontro do Clube Lesbos na reitoria. Então, isso vai fazer sentido conforme eu for falando, porque a gente vai falar um pouco... Pode passar para a próxima também. Aqui eu coloquei algumas... Por que eu estou falando de direito, né, de direitos humanos, num fórum de revisão, falando sobre revisão, o que isso tem a ver. Eu coloquei aqui o meu currículo, não precisam ler, eu coloquei assim meio que para justificar o que eu estou fazendo aqui, por que eu estou falando isso. Então, eu sou do direito, eu brinco que eu sou ex-advogada. Eu muito cedo percebi que eu não era muito perfil do direito, eu comecei a me interessar por direitos humanos e direito e literatura. Então, eu comecei a ir para áreas de pesquisa que envolviam análise da literatura pelo olhar do direito. Então, o meu TCC foi sobre o Conto da Aia pelo olhar do direito, depois eu fui para cinema e direito, e fui nessa onda, assim, de me aproximar da literatura, até eu chegar à conclusão que realmente direito não era a área que eu queria, e fui trabalhar com livros, que era o que eu queria. E atualmente, além de revisão de literários, acadêmicos, eu trabalho com didáticos, já trabalhei para a Arco, trabalho com a oficina para a FTD, já trabalhei para Cultura Inglesa, para Somos, OPET, então eu trabalho com várias diferentes linguagens de material didático, o que me faz estar, e já trabalhei com tradução de documentos de direitos humanos, já trabalhei com roda de leitura e roda de política com adolescentes em mídia socioeducativa. Então, eu sempre estive antes de começar a revisão, eu já estava nessa posição de falar sobre coisas difíceis numa linguagem fácil para adolescente que talvez não estivesse tão interessado em política, tão interessado em direitos humanos, então eu precisava, né, dar uma facilitada nisso. E quando eu comecei a trabalhar com material didático, eu comecei a ver ali que tinha algumas relações entre material didático e direitos humanos, até que uma pessoa com quem eu trabalhei falou, olha, né, você devia dar uma pesquisada nisso, que eu acho que vai ser legal. E isso moldou muito a minha visão como revisora de materiais didáticos. E daí agora, para o fórum, eu decidi dar uma organizada, assim, no que eu tenho de experiência com a atuação dos materiais didáticos, voltado com esse pensamento de direitos humanos, para tentar, assim, uma forma de estruturar mesmo por que eu estou pensando nisso, né? O que eu estou falando de direitos humanos e materiais didáticos? Deixa eu passar. Então, aqui, alguns textos que eu trabalhei antes de começar a trabalhar com materiais didáticos. Então, assim, eu estava falando sobre Malala, sobre Nelson Mandela, sobre violência de gênero, sobre direito do trabalho, voltado para, tipo, como professores podem utilizar filme, série, pessoas que estão famosas na mídia para falar sobre temas de direitos humanos em sala de aula. Então, esse era o meu background antes de eu começar a trabalhar com material didático. E por que eu trouxe isso, né? Porque ao longo da apresentação a gente vai falar muito sobre isso, da visão que as pessoas têm, do background que as pessoas têm dentro da produção de material didático. Pode passar, por favor. Então, eu coloquei, a revisão além da gramática. Por que além da gramática? Porque eu, como uma pessoa que mudou de área e que agora tenho muito contato com pessoas que estão entrando na área, quando você pergunta qual que é a sua maior preocupação quando você trabalha com revisão? É a gramática. E, assim, é uma preocupação que eu acho que é muito válida. A gente realmente come gramática no café da manhã, precisa saber muito de gramática. Mas a revisão não é só a gramática. E quando a gente fala de... Nenhum texto é só a gramática, né? Mas quando a gente fala de material didático, que envolve elementos não verbais, que estão ali com uma motivação específica, pedagógica, que tem uma influência na educação dos alunos, vai mais além. Então, revisão do material didático definitivamente não é só gramática. Eu acho que a gramática, assim, sei lá, 10% da revisão do material didático é a gramática ali pura, e o resto vão ser muitas outras coisas de adequação, de coisas pedagógicas, de linguagem, de imagem, de elementos não verbais e tudo mais. Então, por isso que essa coisa do porquê além da gramática, né? A gramática é extremamente importante, mas eu acho que a gramática é o básico. Todo revisor sabe que precisa saber gramática, mas nem todo revisor sabe que tem direitos humanos e materiais didáticos. Então, por isso que eu quis trazer essa visão do além da gramática. Pode passar, por favor. Tá, e o que direitos humanos tem a ver com material didático? Todo mundo que já trabalhou com material didático, com certeza já viu essa imagem. Então, o que é essa imagem? São os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, que é a Agenda 2030, são coisas que os países signatários, incluindo o Brasil, buscam ali até 2030. Então, redução de desigualdade, redução da pobreza, fome e agricultura sustentável, saúde e bem-estar. Tá, e o que isso tem a ver com material didático? Para atingir qualquer uma desses 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, passa necessariamente pela educação. Então, esse negocinho que eu coloquei aqui está nos materiais didáticos. Boa parte das coisas que estão no material didático passam pelos Objetivos Sustentáveis da ONU. Então, assim, o que direitos humanos tem a ver com material didático? Tudo. Então, agora eu vou, né, explicar um pouco mais do pode passar, por gentileza? O que a pessoa revisor de materiais didáticos tem a ver com isso? Tudo também. Quando a gente vai fazer análise de tema sensível e questões de direitos humanos, a gente está falando de uma análise que é subjetiva e crítica,
e que não tem um certo e errado, não tem uma coisa assim, isso nunca vai poder aparecer no material didático, ou isso sempre vai ter que aparecer dessa forma no material didático. Sempre vai ter. Para quem que esse material didático está indo? É para uma escola pública, para uma escola privada, é para o ensino médio, é para o ensino anos iniciais, anos finais? Para que ano é? Que tipo de material é? Qual o posicionamento da escola com determinados assuntos? Qual o posicionamento da editora, do manual da editora? Então, além de ser uma análise sensível, ela é uma análise que envolve pensar em vários aspectos da produção do material didático. Então, assim, quando a gente fala de material didático, a gente busca, de alguma forma, uma neutralidade do discurso, porque, teoricamente, a gente está passando informações para um aluno, né? A gente não está ali dando opinião do que a gente pensa sobre um assunto, a gente está passando informações. Mas, embora não haja neutralidade no discurso, essas informações elas têm que ser fundamentadas em dados e fontes confiáveis. Não pode simplesmente, né, colocar lá o que você pensa, e é isso. A gente ainda assim busca que essa informação esteja ali o mais, entre muitas aspas, neutro possível. E daí, qual que é o impacto disso? Ali, eu gostei que várias pessoas já falaram sobre a produção do material didático, quais são as etapas que funcionam, então a gente sabe que tem muitas pessoas envolvidas na produção de material didático. Até chegar na pessoa revisora de texto, normalmente tem um manual de padronização que foi feito muito antes e que vai falar sobre esses padrões editoriais, inclusive de temas sensíveis, direitos humanos. Tem um autor que ele tem um posicionamento próprio sobre aqueles assuntos que ele está escrevendo e que isso necessariamente, por mais que o autor tente ser o mais neutro possível, o posicionamento dele acaba se refletindo no material. O editor de conteúdo vai ter um posicionamento que também vai se refletir no material. O editor de texto vai ter um posicionamento que também vai se refletir no material. E o revisor de texto também. Mas é também papel de todo mundo que está nessa cadeia observar quais que são esses posicionamentos que estão no material de forma clara e mais consciente. Não sei se vocês que estão aqui, né, tanto presencial quanto no online, sabem o que são considerados temas sensíveis nos materiais didáticos. Se vocês quiserem, né, palpitar, colocar ali no chat, eu trouxe alguns no próximo slide, que são assim, os que vieram de cabeça na hora que eu fui fazer o slide. Tem muito, muito mais que isso. A gente podia ficar aqui fazendo uma lista do que são considerados temas sensíveis em materiais didáticos. Tem muitos temas sensíveis. Mas família é um tema sensível, porque o que é família atualmente, né? Faz muito, muito, muito tempo que família não é pai, mãe e filho. Faz muito tempo que a gente sabe que mulheres solo criam famílias há muitos anos. E, atualmente, a gente vê muitas modificações da Constituição Familiar. Então, como que você aborda a família no material didático? Porque todo mundo tem algum tipo de família, sem que isso seja uma padronização de, a família é desse jeito, sendo que numa sala de aula, cada pessoa vai ter uma família diferente. Política. Então, um dos materiais mais complicados que eu precisei revisar e que caiu para mim justamente por essa análise de temas sensíveis, era sobre os presidentes do Brasil, e era bem a parte de Lula, Bolsonaro, Dilma e pandemia. Como que você fala sobre assuntos que são altamente políticos, que todo mundo tem opinião sobre isso, alguma opinião sobre isso, e caiu para mim, e como que a gente, né, coloca ali no material o que a gente precisa colocar no material, sem colocar um posicionamento do que a gente tem, mas também sem deixar a coisa ali mecânica e sem nenhum tipo de posicionamento que é impossível, né? Que também é um posicionamento, exatamente. Religião, não precisa, né, nem falar, sexualidade. Agrotóxicos, que é uma coisa que está super aí em alta. Esse tempo saiu um post que viralizou falando como algumas editoras têm cobrado esse posicionamento em relação ao agrotóxico, que não pode usar termo agrotóxico, tem que usar outro termo. Então, gênero, representação de grupos minoritários, assim. Mas muitos e muitos, muitos. Esses são os que mais aparecem, assim, os que mais vieram rápido na minha cabeça. Mas tem vários temas relacionados a temas sensíveis. E qual que é o papel da pessoa revisora nesse caso? A gente sabe que a pessoa revisora ela não tem assim, total liberdade para mexer. A gente estava falando aqui, né? Na preparação vai ter uma liberdade, na revisão vai ter outra liberdade, na revisão 2 vai ter outra liberdade. Mas tem uma coisa que não muda. Todo mundo que está na cadeia de produção tem uma preocupação com o impacto que o livro vai ter. E quando a gente fala de impacto, a gente está falando ali, né, o básico, que é o material didático tem um impacto no aluno, que vai ter ali, desenvolver uma imagem de mundo, que está nesse processo de entender e construir a própria imagem de mundo. Então, o que está no material didático vai ter um impacto direto no aluno, mas ele também vai ter impacto nos pais, nos professores e, dependendo do que for visto no material didático, se isso gerar um incômodo para os pais, vai gerar um incômodo para a escola e pode gerar um impacto financeiro. Então, todo mundo que está na cadeia do livro tem uma obrigação, um dever, assim, de ver uma coisa que pode dar um problema, que pode dar um problema financeiro, que pode dar um problema com os pais, que pode dar um problema com a escola, de sinalizar. Talvez você está ali numa etapa, na revisão, você não vai
sei lá, alterar até porque não é papel do revisor, uma imagem. Você não vai alterar a imagem, você não vai alterar completamente um texto, mas é pelo menos teu papel, como pessoa revisora, sinalizar, olha, essa imagem tem aqui alguma coisa que pode ser um pouco problemática no contexto que está inserido. Então, o que a pessoa revisora pode fazer ali na análise do material? Atenção à linguagem e às escolhas de palavra. Os exemplos que eu coloquei aqui são todos exemplos que em algum momento eu já precisei pensar, mas não posso, né, das editoras que eu trabalhei, não vou mencionar nenhuma, mas esse do Cristóvão Colombo foi um que eu vi recentemente numa editora que eu trabalho, e que me chamou a atenção, porque a editora optou por colocar Cristóvão Colombo invadiu a América. Isso me chamou a atenção, porque quando eu estava no colégio, Cristóvão Colombo descobriu a América. E entre descobrir a América e invadir a América, existe uma significação subjetiva que é muito diferente. Então, ali o invadiu, ele tem uma conotação violenta, ele tem uma conotação de que existe um conflito, que não foi uma coisa pacífica, enquanto descobriu é uma coisa mais pacífica, né? Tipo, estava lá um país sem ninguém, descobri, é meu, e é isso. Então, uma palavra, tá ali na frase, é uma palavra que você muda, que pode alterar completamente o significado do que está escrito ali, e que vai alterar completamente como um aluno vai ter a percepção da história do país que ele vive, nesse caso, do continente que ele vive. Por exemplo, ali, povos originários, indígenas, aborígenes e tal. São questões também. A gente não usa mais índio, por exemplo. Aborígenes que eu coloquei foi porque eu peguei um material que estava falando sobre os aborígenes australianos. Que aborígenes não é a palavra errada nesse contexto, mas se você vai usar aborígenes australianos, ele tem que ser em letra maiúscula, eu não sabia disso. E se você não quer usar aborígenes já para evitar ali uma problemática, você pode continuar colocando povos originários australianos. Então, esse tipo, eu coloquei só poucos exemplos ali, que é só para dar essa curiosidade mesmo, que às vezes uma alteração de uma palavra, é uma palavra que está na frase, pode modificar completamente o sentido daquilo que está. Então, manter-se atualizado aos termos mais adequados, atenção às imagens. O que essas imagens representam, quem representam, como representam? É um material que só tem pessoas brancas? É um material que tem pessoas não brancas, mas elas estão sempre representadas em posições, entre aspas, submissas, subalternas? É um material que todas as mulheres estão sempre em posição de cuidado, nunca estão em profissões diferentes. Pode não ser o papel do revisor modificar isso, pode não ser responsabilidade do revisor no final do dia, quando deita a cabeça... não vai ser responsabilidade da pessoa revisora, mas eu entendo que é responsabilidade da pessoa revisora falar, olha, né, poderia ser incluído aqui um pouco mais de diversidade, olha, tem várias pessoas negras, estão todas dessa forma, então eu acredito muito que ali é uma responsabilidade do revisor. E daí, no limite, né, o revisor vai alterar tudo, o revisor vai fazer uma modificação grande que pode alterar, inclusive, a forma como a editora está se posicionando sobre algum tema. Não, mas o revisor pode deixar um comentáriozinho amigável e sugestivo para o editor de conteúdo, falando, olha, vi aqui que essa imagem não está muito legal, com uma justificativa, por causa disso, não é adequado colocar dessa forma. Né, vi que esse termo não é mais utilizado. Esse do Aborígenes da Austrália, inclusive, eu coloquei o link do material que falava sobre utilização de aborígene ou não. Falei, olha, né, o adequado não é, aqui fala que pode ser usado com letra maiúscula, eu preferiria trocar por originário, troquei por originário, mas o editor de conteúdo que decide o que ele vai fazer. Ou ela, né? Pode passar. E daí eu coloquei alguns sites de consulta, porque quando a gente vai falar de temas sensíveis, é muito importante, no material didático todo, né, mas quando a gente fala de temas sensíveis, é muito importante que a gente tenha fontes seguras. Por quê? Tem um tema sensível, bateu na escola, pai reclamou, veio para a escola reclamou para a editora. Como que a editora pode se manter segura? Tendo embasamento científico, tendo embasamento de dados. Então, mas essa informação aqui eu não concordo. Não, tudo bem, mas ele está aqui, num dado oficial, num material oficial, sei lá, está lá no IBGE, o dado é esse. Então, não é uma questão de eu concordo ou não concordo, é um fato, é um dado, está ali no IBGE, então a gente está passando o material dessa forma. Então, eu coloquei vários ali, não vou nem ler, é mais para informação mesmo. E daí, pode passar, por favor. Eu coloquei 3 exemplos de imagens que em algum momento eu já precisei discutir sobre temas sensíveis, ou em discussões, ou que eu precisei alterar mesmo. Essa eu já vi em mais de um material didático essa imagem, e assim, quando vocês olham para ela, e eu ia falar, quando vocês olham para ela, vocês acham que é uma imagem problemática para estar no material didático? Então, no nosso caso, a gente tem justamente essa imagem, só que é numa aula de artes do SEJA, Educação de Jovens e Adultos. Então, o professor construiu um texto, joinha. Então, eu nem vou falar. E esse exemplo foi ótimo, porque era exatamente isso que eu ia falar. Essa imagem por si só,
ela não necessariamente é problemática. Ela tem ali uma mulher nua, tem uma questão ali que são das guerrilhas girls, que tem um posicionamento ativista e tudo mais, mas ela tem ali um texto explicando o porquê daquela imagem, o que está sendo questionado, isso está contextualizado. Mas e se essa imagem está num livro de material didático para crianças? Esse aqui falando de EJA e falando de criança, vai ser um impacto completamente diferente. É a mesma imagem, mas o impacto vai ser completamente diferente. Essa foi uma que eu peguei no material também, e que eu não sei se foi alterado, porque alguns materiais não voltam para mim, eu não sei, mas esse me chamou a atenção. Eu não acho, por si, que o quadro seja problemático, mas eu olhei e vi assim, é uma mulher que está nua, ao redor tem várias pessoas que estão vestidas, a maioria delas é homem. E eu fiquei, é um pouco estranho, me deixou um pouco assim. Quer dizer que a gente não pode falar desse quadro? Não. Mas esse é um quadro que tem mais potencial de gerar uma problemática com o pai do que alguns outros quadros do mesmo artista. Então, será que vale a pena deixar essa imagem e comprar essa briga? Não sei, é o editor de conteúdo que vai decidir. Mas eu coloquei lá, olha, acho que a imagem pode não ser a mais adequada, acho que pode ter imagens do mesmo autor que são um pouco mais adequadas. E a última, eu coloquei um aviso, porque é uma imagem do Vladimir Herzog morto, e que é super conhecida, mas caso alguém se sinta desconfortável. Essa também foi uma imagem que já gerou discussão de essa imagem deveria ou não estar no material didático. Então, para não estar, pode gerar um desconforto entre os alunos, pode gerar gatilho de suicídio, tem uma série de problemáticas que podem ser apontadas. Mas, por outro lado, eu também entendo. Como que a gente coloca, a gravidade que foi a ditadura sem colocar uma imagem chocante? Então, assim, essa imagem deveria ou não estar no material didático? Não sei. Que material didático? Para que idade? De que escola? Como que isso vai ser abordado? Então, tem muitas variáveis. Essa é a última imagem, eu encerro o slide. E eu queria, minha apresentação, não foi no molde das anteriores, de introdução, porque eu acho que o meu objetivo era mais de trazer da prática que eu vejo, assim, da minha experiência como revisora, com esse olhar voltado para os direitos humanos, de dar essa cutucadinha, assim, do que é a nossa responsabilidade no material, e nesse caso, muitas vezes envolve, inclusive, responsabilidade jurídica, porque tem coisas que estão no material didático e que, por exemplo, se aparece lá uma imagem que aparece uma bebida no material didático, você vai no EJA, isso é proibido, você tem legislação que proíbe que apareça bebida, drogas e cigarro no material didático, a não ser que esteja contextualizado, Estamos falando de bebida, e ali tem uma bebida para demonstrar alguma coisa, mas ainda assim essa imagem tem que ser analisada. Esses tempos eu peguei uma que era um cigarro eletrônico, e que era uma imagem cheia de fumaça, glamurosa e tal. Eu joguei no Google e vi que tem outras imagens que são, com detalhes de como é o funcionamento interno do aparelho, tarará. Deixei uma sugestão para o editor, olha, não tem nada de muito errado nessa imagem, mas não sei se ela é a mais adequada quando você está falando do funcionamento de uma coisa, colocar essa imagem tão bonitinha para falar sobre isso. Então, era mais para gerar essa discussão, assim, para fomentar essa discussão, para fortalecer essa discussão de que a revisão vai além da gramática e que muitas vezes tem coisas que são responsabilidade colaborativa da produção, não é responsabilidade do revisor resolver isso, não é responsabilidade só do editor resolver isso, é responsabilidade de todo mundo que está na cadeia do livro, mas é responsabilidade do revisor também ter esse olhar atento. Então, por que além da gramática? Porque a gramática, todo revisor sabe que tem que estudar. Agora, esse olhar além, assim, de o que está adequado, o que não está adequado, é uma coisa que vai além da gramática mesmo. Então, era isso. Obrigado, Mariana. Trabalho muito interessante. Gabriela, desculpa, eu olhei para ela, mas Gabriela, é trabalho muito importante, interessante sobre o comportamento ético, as práticas éticas do revisor de textos em um contexto de material didático que envolve, digamos, uma revisão, entre aspas, de imagens. Isso é muito interessante, porque também, como você falou, a questão que precisa do olhar da equipe também, desse atuar junto, porque em muitos casos, às vezes, o revisor não tem acesso à imagem que ficou, dependendo da editora, dependendo do produto, o revisor só vai saber qual imagem foi utilizada lá quando ele abrir o material já publicado, Então, é importante também esse compromisso ético dos profissionais. Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Eita! Vamos emendar com a noite. Eu prometo que dessa vez eu falo rapidinho, tá? Eu queria saber se você tem qual o feedback
normalmente quando você aponta essas imagens, essas questões? Porque a do Cover, dependendo da idade que estava sendo abordado, se for contextualizado e tudo mais, é interessante. Mas realmente, eu concordo, tem outras obras dele, dependendo da idade que a gente está falando. Né? Então, qual é o feedback que normalmente, se você tem um feedback de retorno, assim, dessas, quando você comenta, sabe? Então, justamente eu coloquei todas as imagens fora de contexto para trazer justamente essa coisa, né? A imagem por si só, ela não necessariamente é problemática. Nesse caso que eu apontei, é porque não tinha necessidade de ser essa imagem. Tipo, estava falando do trabalho dele no geral, então poderia ser qualquer imagem de qualquer obra dele. Então não tinha necessidade de ser essa especificamente. E daí, nesse caso, não quer dizer que ela foi alterada, eu não sei o que aconteceu nesse caso. Pode ser que seja alterado, pode ser que não, porque parte de um risco da editora. Tipo, eu apontei que isso pode gerar uma problemática. E vai da editora decidir se ela quer bancar essa problemática, que às vezes não vai ter problema nenhum, ou não, né? Eu comecei a ter essa visão dentro de uma editora, e dentro dessa editora os retornos eram muito legais, assim, eu mandava para os editores, olha, né, eu acho que talvez fosse legal mudar isso, tal, e eles retornavam, a gente conversava, e era muito interessante. Atualmente, como autônoma, nem sempre eu tenho feedback, então às vezes eu faço apontamento e não vou saber se foi alterado ou não. Muitas vezes eu faço para alguém que está intermediando essa. Então, tipo, eu estou trabalhando para um estúdio, então eu vou falar com a pessoa do estúdio vai passar para edição. Em geral, as pessoas não ficam incomodadas de ser apontado, e, em geral, com os editores de conteúdo que eu trabalhei, eles têm uma boa visão sobre isso, assim. Mas eu sempre falo, assim, que eu acho que vai muito da forma como você comunica também, porque se você chegar e apontar, essa imagem tá errada para esse material, talvez isso não seja bem visto. Em geral, o que eu tento fazer é, olha, sugestão, né? Essa imagem, assim, pode ter ali um fatorzinho de risco, então verificar a possibilidade de alteração ou não. Nesse tom de que eu não estou impondo nada, eu estou apenas fazendo uma sugestão de melhoria. Às vezes eu até coloco como, ó, sugestão de melhoria, que é uma coisa que não necessariamente vai ser aplicada, mas que fica ali no radar. E algumas editoras, inclusive, têm planilhas de temas sensíveis. Então, eles colocam lá, se você está revisando o material e está falando sobre sexualidade, racismo, religião, nananana, prestar atenção e passar para a planilha. Então, por exemplo, esse do Gustavo Colbert, eu coloquei na planilha. Eu coloquei, olha, né, não sei se é mais adequado. O do Aborígenes também, coloquei numa planilha. Não sei se é mais adequado. Então, as editoras já meio que esperam isso, e temas sensíveis já é um tema dentro das editoras. Então, acho que é mais da forma como é colocado do que de apontar ou não, sabe? E não necessariamente vai ser alterado, às vezes vai, às vezes não. Às vezes o material retorna para mim, eu fico sabendo, às vezes o material não retorna, eu não fico sabendo. Às vezes é alterado, às vezes não tem muito padrão, assim. Na verdade, minha pergunta era muito parecida com essa do feedback, era como tem sido a receptividade dos editores e da editora, principalmente no contexto que a gente está agora, editorial, de que a gente tem equipes muito enxutas, né, de revisores e editores de texto internos. Eu, particularmente, trabalho numa editora que só tem autônomos trabalhando, então a gente não consegue dar esse retorno especificamente para todos esses apontamentos. Então, a minha pergunta era meio que nesse complementando ali, né, receptividade, e que claramente você não vai receber sempre todos esses retornos e entender como é que ficou no final, até porque tem materiais que às vezes você não vai ter acesso, porque é do ensino público, enfim, é municipal e tudo mais, mas é uma preocupação que nós, como revisores, temos que ter e continuar apontando mesmo que a gente não tenha aquele retorno final de que, enfim, foi aprovada na sugestão ou não, mas é um ponto de atenção para a gente ter sempre na mente, assim. Eu respondi ali mesmo da receptividade, eu também, quando estava perguntando, estava pensando que eu estava falando mais de imagem, mas, por exemplo, para a linguagem, eu costumo fazer alteração direto, assim, e se eu vejo que é alguma coisa problemática mesmo, eu deixo um comentário só para deixar registrado que tem uma problemática séria. Então, tipo assim, esse caso do Aborígenes foi um que não ia funcionar. Então, eu fiz a alteração ali no PDF e daí eu deixei um comentário só de, tipo, alterei por causa disso, não é um termo que está inadequado de acordo aqui com esse site, e repassei para a pessoa que estava intermediando e ela repassou. Então, assim, eu acho que para a imagem tem até essa maior dificuldade de alteração, porque às vezes alterar a imagem vai mudar conteúdo, vai mudar legenda, vai mudar algumas coisas, mas para a linguagem é mais tranquilo, assim, eu vejo que eu aplico, inclusive, eu
presto serviço para a editora que ela trabalha. Já teve coisas que eu pontuei, tipo, no próprio material que depois, com o retorno teu, eu sabia que tinha sido bem visto e tal, porque são coisas muito pontuais, assim, então, às vezes, incluir uma coisinha específica que vai dar ali uma explicaçãozinha que vai fazer com que aquilo deixe de ser desconfortável e passe a ser só comum, ou às vezes é uma alteração de um termo ali que deixa o texto um pouco menos com esse viés politizado. Então, quando é alteração de linguagem, eu sinto que é muito mais fácil, assim, eu faço alteração em geral, é aceito e tranquilo. E daí de imagem é que tem essa coisa um pouco maior, porque envolve mais partes da produção, né? E daí vai nessa de em que momento está sendo apontado e tal. Mas o que eu vejo é que primeiro, pelo menos fica registrado, pelo menos tem um registro ali de tipo, essa imagem realmente foi adequada, então talvez para uma outra atualização isso seja alterado, assim. Uma participante no chat lembrou que o próprio PNLD no edital, ele exige atenção também a esses temas sensíveis. Fabíola vai... Minha fala é mais para colaborar com o que você está dizendo, nem tanto uma pergunta, mas ilustrar algumas coisas. Porque, por exemplo, quando você fala de Vladimir, né, é gatilho, é um termo sensível, para a gente que já viu essa imagem há muitos anos, não é. Mas aí a ideia é de mostrar que as coisas mudam, as pessoas mudam, a geração muda, e isso hoje talvez não fosse publicado se essa foto tivesse sido descoberta atualmente, né? E às vezes, por exemplo, esse quadro que você mostrou, quando eu olhei, eu disse, realmente, mas antigamente era assim. Aí você diz, mas será que não poderia ser outro? E, de fato, tem até uma matéria no jornal que saiu com isso, tem um ator, quer dizer, não sei nem se ele é ator, se é ex-ator, que a gente chama Mário Gomes, que ele processou a escola, ele prestou queixa contra a professora, que publicou uma imagem de Cristo crucificado, que é de Velázquez, e tinha uma legenda, era um meme que ela pedia para os alunos analisarem, e estava escrito lá, Jesus Cristo crucificado, a imagem de Velázquez, e o meme dizia, bandido bom é bandido morto. E aí a professora enfrentou um processo por conta dessas questões, porque são questões religiosas e, ao mesmo tempo, políticas, né? E aí fica nesse tema sensível, que se fosse isso no material didático, numa prova foi assim, imagine um livro publicado e distribuído para vários lugares, como iria ser problemático. Também não é só questão sensível, também tem a questão de adequação e de contexto. Por exemplo, eu trabalho lá na UFRN, eu trabalho na Secretaria de Educação à Distância, são materiais didáticos voltados para os cursos à distância. E eu peguei uma imagem que era numa biblioteca, um aluno de educação à distância na biblioteca, só que estava uma policial fardada. Aí eu problematizei, eu disse, não tem nenhum problema de ter uma aluna policial fardada na biblioteca, mas eu acho que isso não representa a grande maioria dos alunos de EAD. E aí eles trocaram a imagem e depois, a própria plataforma que tem, a gente trabalha com o Moodle, as imagens de iniciação para o aluno colocar a matrícula e senha para entrar, começaram a colocar a imagem dos próprios alunos reais, de lá do Rio Grande do Norte, porque a imagem que se coloca geralmente é aquela pessoa assim, loura, do olho azul, que não é uma população representativa do Rio Grande do Norte. Então, começou também a se trocar esse tipo de imagem, já problematizando com essas questões, mas eu acho que a coisa mais importante é essa que você está fazendo, que é o papel do revisor, de negociar, de sinalizar, de colocar o comentário, porque a última palavra, sim, é do autor, mas não custa nada a gente fazer, cutucar, provocar, né, para que ele reflita sobre aquele projeto de dizer que ele está se propondo a colocar no mundo, até porque é nosso papel pensar isso, né? O próprio termo índio, indígena, é um contexto atual, como a sociedade muda, pode ser que daqui a algum tempo isso não seja mais uma questão. Pronome neutro, a pessoa diz, não pode usar pronome neutro, mas se eu estou escrevendo, por exemplo, uma tese sobre questões LGBT, eu vou ter que usar no meu texto para ser coerente o pronome neutro e vou quebrar essa história de norma padrão ou norma culta naquela tese. E outra coisa também, quando você escolhe de colocar assim, por exemplo, no texto, informamos tal coisa, informa-se, você está usando um neutro, né? Então, quem é que pode, de fato, usar neutro? Em que circunstâncias? Então, é só para colaborar com o que você estava dizendo. Bem, gente, infelizmente, o nosso tempo chegou ao fim. Eu gostaria de agradecer a participação de cada um de vocês que esteve aqui presente, o pessoal que está também online pelo Teams. Muito obrigado. E nós continuaremos a programação do evento a partir das 19 horas, né, com a nossa próxima mesa redonda. Então, até mais.